passamos a apresentar Diocese em Evangelização. Porque no início da igreja não era proibido o casamento de padres e porque podem casar-se pastor pode casar e padre não, se seguem, a mesma Bíblia, o mesmo livro. Primeiramente, boa tarde, é uma alegria estar aqui. É importante lembrar que nós não podemos, talvez na nossa mentalidade ou na nossa forma de conceber, a primeira coisa que a gente imagina é lembrar no chamado de Jesus, que vai lá e chama os apóstolos, só que a gente esquece que o sacerdócio, ele se baseia na experiência do próprio Cristo. Então, quando eu penso o sacerdócio a partir de Cristo. A segunda leitura de hoje nos ajudava, até da liturgia, nos ajudava nesse sentido. Nós temos o sumo e eterno sacerdote que é Jesus. Jesus assumiu esta vida celibatária, Jesus assumiu esta vida de dedicar-se totalmente ao reino, de construir este reino de Deus, de anunciar a boa nova. Portanto, o primeiro olhar que nós devemos ter é este olhar para o Cristo, que assume esta vida de continência, esta vida celibatária por causa do reino. Claro que nós teremos o chamado de Jesus aos apóstolos, e se percebermos estes apóstolos, as esposas os acompanham, mas nós percebemos que eles não têm esta vida talvez tão ativa de sexualidade para estar no seguimento de Jesus e principalmente para estar se preparando ao anúncio. E vemos claramente isto como um dom que a igreja vai descobrindo e vai percebendo. Como nós vemos, isso se torna depois uma lei na própria igreja, nós chamamos de cânon a lei da igreja, que é o 277, parágrafo 1º, que vai então dizer a nós que os clérigos são obrigados a observar a continência perfeita e por causa do reino dos céus. Então há um ideal para isto, há um porquê a isto, para que nós tenhamos de verdade esta dedicação total, sem dividir o nosso coração, sem estar dividido com outras realidades, mas para que de verdade nós vivamos esse ideal de Cristo, para viver totalmente para Deus e também a esta missão de construção do reino. Então, esta importância de buscarmos em Jesus a fonte, o modelo para que nós possamos viver. Padre, isso acho que já explica um pouquinho da segunda pergunta, Por que mulher não pode ser padre se nós sabemos que existem as madres que realizam algumas funções, É importante lembrar, aí a gente tem que trazer também aquela ideia de que nós fazemos parte da igreja, nós fazemos parte do povo de Deus, batizados, somos inseridos nesta igreja, e ao sermos inseridos, cada um realiza conforme a sua condição, conforme o seu chamado, um serviço, algo que é de verdade a ser realizado. Isso é uma resposta que foi fechada até pelo Papa João Paulo II, na Ordinatio Sacerdotalis, quando ele faz esta resposta que a ordenação era somente para os homens. Claro que cada um a seu modo contribui nesta construção do reino. Não é porque a mulher não é ordenada que ela não tem uma missão na igreja, Aquelas que se consagram, no caso aqui colocado madres, a gente pensa as religiosas, os religiosos que não são padres, têm a sua missão. Os leigos também têm a sua missão. E é importante lembrar isso, que cada um de nós, conforme o seu modo, com a missão que assume, com a vocação que é chamado, contribui na construção desse reino de Deus. Todos somos igreja. E aí então a importância de lembrar que Cristo chamou, nós olhamos então todo o Evangelho e percebemos que Jesus chamou homens para estar no segmento. E ao fazer isto, lhes deu também a missão de continuar, esta obra iniciada por ele, e por isso então esta ordenação, o sacramento da ordem dado aos homens. Mas, reafirmo, é importante lembrar, todos nós temos a nossa missão, todos nós contribuímos nesta construção do reino. Diocese em Evangelização.